Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para você, professor Tiago Andrade na área mais uma vez. Queridos, nós voltamos para fazer a segunda parte da aula do estudo de funções logarítmicas. Claro e evidente que é um assunto muito recorrente nos vestibulares que você vai acertar lá se Deus quiser. Agora, vamos mais uma vez revisar o que é uma função logarítmica. Como que a gente vai manusear essa função logarítmica na sua condição de existência e interpretar o gráfico da função logarítmica, que foi basicamente a parte 1. A parte 2 é uma revisão desse conteúdo, acrescentando uma análise gráfica mais profunda, onde nós vamos construir gráficos, e além de construir gráficos, nós vamos também fazer observações, estabelecer comparações entre a função inversa e a função logarítmica. Lembrando que a função inversa é uma função de potenciação, é uma função exponencial. E, obviamente, comparando as suas simetrias, também entre uma função crescente e decrescente ao mesmo tempo. É um estudo que precisa ser detalhado, porque é muito importante para o nosso sucesso. Então, acompanha comigo este espetáculo de aula. Vamos ao estudo. Bom, amiguinhos, este espetáculo de homem apresenta para você mais uma aulinha de função logarítmica, agora parte 2. Bom, vamos primeiramente revisar o que é um logaritmo e, evidentemente, o que é a função logaritmo, que foi basicamente o estudo da nossa primeira aula. Então, aqui é rapidinho, 5 minutinhos, não perdidos, mas sim mais uma chance para você recordar e guardar as condições de logaritmo. Bom, nós já sabemos que o logaritmo é a operação inversa da potenciação. Então, quando se fala em logaritmo, eu tenho que guardar isso aqui. Log de b na base a é igual a x, então quer dizer que a elevado a x é igual a b. Lembre-se, a base torna o x como expoente e tem como resultado b. Log de b na base a é igual a x implica que a elevado a x é igual a b. Isso aqui é uma dupla implicação, vale a ida e a volta. Porém, esse logaritmo, log de b na base a é igual a x, implicando que a elevado a x é b, possui algumas condições de existência. Primeira condição de existência é que o logaritmando b, ele sempre vai ser positivo, então o b ele é maior do que zero. E ao mesmo tempo, a sua base, que nesse caso da visualização é a, essa base do logaritmo a, evidentemente, ela vai ser positiva, porém ela tem que ser diferente de 1. E isso é o que nós chamamos na aula anterior de condição de existência. O logaritmo de b na base a só é válido se o logaritmando b é positivo e se a base a é positiva e diferente de 1. Isso chama-se condição de existência, que vai ser muito importante para o estudo das equações e das inequações logarítmicas. Bom, lógico e evidente que a definição de uma função logarítmica também foi dada na primeira aula e muito importante. A função logarítmica, toda função f de x igual a log de x numa base b qualquer. Lembrando que essa base b tem que ser positiva e diferente de 1 e que o logaritmando x vai ser sempre positivo. Por isso que a função logarítmica vai ser de reais positivos em reais. Ou seja, o x só pode ser um número positivo. A gente conseguiu perceber, num resuminho muito bacana que eu deixei para você, que numa função logarítmica y igual a log de x, na base b, o domínio sempre vai ser o conjunto dos reais positivos, enquanto que a imagem sempre vai ser o conjunto dos reais. Isso é o estudo, resumo da função logarítmica que você precisa saber. Evidentemente que aí nós analisamos gráficos e o crescimento.
falamos que o gráfico de uma função logarítmica sempre vai estar entre o primeiro e o terceiro, entre o primeiro e o quarto quadrante, porque o x é sempre positivo. Ele jamais vai tocar o eixo y, e que ele corta o eixo das abscissas num ponto de abscissa igual a 1. Então, sempre vai passar no ponto 1, 0. Então, lógico e evidente que também associamos o crescimento em relação à base. Quando a base A for maior do que 1, a função logarítmica é crescente, que seria essa situação aqui, ó. O f de x é igual a log de x na base A. Se o A é maior do que 1, o log de x numa base numérica A maior do que 1 sempre vai ser uma função crescente. Então, isso aqui é uma função crescente. À medida que o x aumenta, o y também faz o quê? Aumenta. É isso? À medida que o x aumenta, o y também aumenta. É uma função crescente. Assim como que a função logarítmica vai ser decrescente quando a base A for um número maior do que 0, porém menor do que 1, ou seja, quando a base estiver entre 0 e 1. Por exemplo, log de x na base meio, e isso vai caracterizar um tipo de gráfico. Quando eu tenho uma função, log de x na base A, porém o A é um número compreendido entre 0 e 1, a função é decrescente, ou seja, à medida que o x aumenta, o y faz o quê? Diminui. À medida que o x aumenta, o y faz o quê? Diminuindo. Porém, de novo, nunca toca o eixo das ordenadas. Porém, de novo, sempre toca o eixo das abscissas no par ordenado 1 e 0. Isso não importa se ela é crescente ou se ela é decrescente. A função log de x na base A sempre vai ter esse comportamento. Agora, guarda bem o estudo da função crescente e o estudo da função decrescente. Bom, queridos, esse foi o resumo da nossa primeira aula. E, desculpa a insistência, mas quanto mais a gente praticar, mais a gente vai guardar, mais a gente vai decorar. Isso é importante. Logaritmo no quadro, já tem muita gente que não sabe nem o que é. Imagina numa videoaula que tem gente que coloca na velocidade 2.0 do YouTube para falar que está pelo menos assistindo a aula do Tiagão, mas não está entendendo porra nenhuma, não adianta nada. Então, não adianta, filho. Tira isso aí da porra da velocidade 2.0, você não vai entender. Não se acompanha uma aula logarítmica na velocidade 2.0, na verdade, aula nenhuma. Então, a gente tem que fazer um estudo detalhado, por isso eu sou insistente, sou chato mesmo. Agora, a partir daqui, o assunto de gráfico vai ganhar novos capítulos, novas interpretações. Porque agora nós vamos construir juntos o gráfico de uma função logarítmica, seja ela crescente ou decrescente, para entender a curva, para entender aquele desenho que o Thiago quer que você tanto memorize. Agora, para isso, eu quero construir o gráfico de algumas funções. A primeira função vai ser a função y igual a log de x na base 2. Querido, lógico que para construir um gráfico da função log de x na base 2, eu vou ter que fazer algumas contas. Agora, isso é fácil. Log de x na base 2 vai ser quanto? Como que eu vou fazer isso aqui? Bom, eu vou atribuir valores para o x. Agora, lembre-se, o x tem que ser sempre valores positivos, maiores do que 0. Então, eu começo no 1, 2, 3, 4, vai embora. Porém, entre o 0 e o 1, eu tenho que aplicar alguns valores. 1 meio, 1 quarto, 1 oitavo, não importa. Então, eu vou montar uma tabela. E aí sim nós vamos tentar entender o que acontece aqui. O Thiago vai te mostrar duas situações e o resto vai estar ali gravado na nossa tabelinha. Querido, se nessa função log de x na base 2 eu substituir o x por 2, então isso aqui ficaria log de 2 na base 2. Querido, isso aqui é muito fácil de calcular. Log de 2 na base 2 vale 1. Então, aqui eu tenho a seguinte condição. Se o x for 2, a função vale 1. Então, primeiro par ordenado, 2 e 1. Tá aqui.
Ah, Thiago, eu poderia calcular o log de 1 na base 2? Pode, não importa. Log de 1 na base 2. O log de 1 na base 2, lógico, evidente que o log de 1 na base 2 vai ser 0, porque 2 elevado a 0 é 1. Então, aqui eu tenho outro par ordenado. Se o x vale 1, o y, a função, vale 0. Então, par ordenado, 1, 0. Está aqui. Claro que eu dei essa condição. Então, à medida que o x está aumentando, o y também está aumentando. Aí, log de 4 na base 2, log de 8 na base 2, vai cada vez aumentando mais. Agora, pensa entre o 0 e 1. Por exemplo, se eu tivesse colocado aqui o log de meio, que é 0,5, se você preferir, log de meio, 1 sobre 2, na base 2. Lógico, evidente que eu vou chegar a uma conclusão que o log de meio na base 2 é o log de 2 elevado a menos 1 na base 2, ou menos 1 vezes o log de 2 na base 2, então vai ficar menos 1. Então aqui eu tenho um par ordenado. Qual que seria esse par ordenado? Quando o x vale meio, o y vale menos 1. Isso aqui é um par ordenado. Agora, evidente que isso é muito importante para a gente fazer o estudo. E aí, a partir de uma tabelinha simples, a gente consegue construir o gráfico dessa função. E como que a gente constrói o gráfico, então, dessa função? Bom, montando aí essa tabela. E aí, lógico que montando essa tabela, a gente vai conseguir associar esse gráfico. Então, olha o que o Thiago fez. Se o x vale 1, o y é 0. Se o x vale 2, o y vale 1. Eu não calculei o restante, mas está aqui, ó. Se o x for 4, o y vale 2. Fui marcando pontinhos. x1, y0. x2, y1. x4, y2. Estou marcando os pontinhos aqui, os pares ordenados. Log de meio, menos 1. Log de 1/4 na base 2, menos 2. Então, ao fazer esse estudo, eu pude perceber aqui esses pontinhos. Log de 1 na base 2. Log de 2 na base 2. Log de 4 na base 2. Log de meio na base 2. Log de 1/4 na base 2. E assim, a gente vai montando essa situação, né? Então, assim, a gente vai montando. Aqui só ficou errado aqui, ó. A hora que eu percebi isso, não percebi antes, né? Aqui é o menos 1, né, gente? Primeiro menos 1. E aqui sim é o menos 2. Não fica errado. Menos 1, menos 2. Beleza? Então, esse é o gráfico da função logarítmica. Acompanhe a curva. Seria isso aqui. Essa curvinha representa o logaritmo de uma função que, nesse caso, é uma função para a gente o quê? Crescente. Essa função crescente se dá porque a base aqui é 2. Nesse caso, a base x, a base a, sempre vai ser maior do que 1 para a função ser crescente. É a condição que nós vimos, né, para crescimentos e gráficos, associar a um gráfico. Então, à medida que o x aumenta, o y também faz o quê? Aumenta. Isso é importante para o estudo, isso é importante para o entendimento. Lógico que se eu tivesse que construir um gráfico de uma função decrescente, a melhor escolha para mim seria exatamente o log de x na base meio. Opa, Thiago, e agora? Querido, mesma coisa. Eu vou montar uma tabela para cada valor de x, achar um correspondente em y. E aí sim fazer algumas análises. Aí sim pensar, né, em algumas estratégias. Então, para a gente começar aqui, a melhor escolha seria pensar que se o x for 1, então log de 1 na base meio é igual a 0, porque todo número elevado a 0 é 1. Então, primeiro para o ordenado, 1, 0. Se o x vale 1,
o y vale 0. Ah, vou pensar no log de 2, por exemplo. Log de 2 na base meio. Eu vou chamar isso aqui de x. Falar que meio elevado a x é 2. Então, vai ficar 2 elevado a menos 1 é igual a 2. Então, isso aqui vai ficar menos 1. Meio elevado a menos 1 é 2. E quando o expoente é negativo, inverte-se a base. Então, eu tenho um par ordenado. Se o x vale 2, o y vale menos 1. Você já pode observar que o x era 1, o valor do y era 0. Se o x é 2, o valor do y é menos 1. Ah, o x aumentou, o y diminuiu. Já é suficiente para entender que ela é decrescente, porque a base meio é um número compreendido entre 0 e 1. Lógico que para fazer isso de forma mais rápida, eu vou fazer uma tabelinha. De novo, vou atribuir para o x, como a base é 2, né? Potências de 2. 1, 2, 4, 1 meio, 1 quarto. Se o x é 1, o y é 0. Se o x é 2, o y é menos 1. Se o x for 4, o y é menos 2. Se o x for meio, log de meio na base meio é 1. Se o x for 1 quarto, log de 1 quarto na base meio é 2. E aí, se eu fosse juntar esses pontinhos, esses pares ordenados que aqui estão, eu iria, então, chegar, ó, que o log de 1 na base meio é 0, que o log de 2 na base meio é menos 1, que o log de 4 na base meio é menos 2, que o log de meio na base meio é 1 e que o log de 1 quarto na base meio é 2. Novamente, eu peguei um gráfico onde está o sinal trocado. Aqui é menos 1, né, gente? E aqui é menos 2. Lógico que a pessoa condicionou errado aqui esse gráfico. Então, cuidado, que está errado aqui no gráfico. Aqui é menos 1 e aqui menos 2. Né? O eixo Y é crescente para cima, né? E para baixo vai ser decrescente. Menos 1, menos 2, menos 3, vai embora. Então, os valores estão aqui, ó, meio com 1 positivo e 1 quarto com 2 positivo. Depois, 2 com menos 1, está aqui. 4 com menos 2, que está aqui. Então, marco os pontos, faço a curva, eu estou percebendo que essa curva é uma curva decrescente. Por que que essa curva é decrescente? Porque à medida que o x aumenta para a direita, o y faz o quê? Diminui. Então, ele decresce para baixo. Então, a curva é isso aqui, ó. É uma curva decrescente. Isso é muito importante para a gente. Agora, mais importante que saber construir um gráfico é entender isso de forma prática. Então, de forma prática, para a gente resumir, para a gente não ter dúvida, eu quero que você sempre observe isso. O que é uma função crescente e o que é uma função decrescente. Beleza? Agora nós vamos começar os comparativos de gráficos. Fazer análise de gráficos. E essa parte da aula é muito importante, porque eu vou tentar compreender, tentar visualizar raciocínio de função logarítmica com a sua inversa, que é a função exponencial. Tanto na análise crescente, quanto que na análise decrescente, buscar eixos de simetria. Assim como nós vamos tentar analisar duas funções exponenciais. Log de x na base 2 e log de x na base meio, por exemplo. O log de x na base a e log de x na base 1 sobre a. E aí sim, fazer o estudo dessa análise direitinho, achar eixos de simetria e pontos onde a simetria é muito importante. Então, isso aqui é uma parte visual. Querido, primeiro gráfico aqui que eu estou mostrando para você, analisa comigo, põe o óculos aí para você enxergar melhor. Eu peguei duas funções, a função exponencial a elevado a x e a função inversa, que é o log de x na base a. Se a elevado a x é a função principal, a função a elevado a x é essa função aqui, ó, é crescente. Função exponencial já estudamos,
ela é crescente quando A é maior que 1. Opa, é verdade, Thiago. Quando A é maior que 1, a função é crescente. Olha lá. Em contrapartida, o log de x na base A, que é a minha função inversa, também vai ser crescente quando A for o quê? Maior do que 1. Olha, professor, é mesmo. Então, se eu sei a função crescente do log, eu sei a função crescente da exponencial, a mesma condição é. A função exponencial era crescente quando A era maior que 1. A função logarítmica também é crescente quando a base A é maior que 1. Só que no caso do log, ela vai ser crescente nessa situação aqui, ó. Sai lá do menos infinito, cresce, 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 cresce. A função exponencial nunca toca o eixo x. A função exponencial nunca toca o eixo x. A função logarítmica nunca toca o y. É o contrário. São inversas. A função exponencial sempre passa no ponto 0, 1. A função logarítmica sempre passa no ponto 1, 0. Então, uma cresce dessa forma e a outra cresce dessa forma. Sim, aqui está o gráfico comparativo da função exponencial crescente com a função logarítmica crescente. Observe que elas são simétricas em relação à retinha bissetriz dos quadrantes ímpares. A reta bissetriz dos quadrantes ímpares, essa retinha pontilhada, que nós chamamos de y igual a x. E essa simetria quer dizer que os pontos sempre serão equidistantes, pontos equivalentes, 0, 1, 1, 0, sempre em relação a essa retinha aqui. Então, se eu rotacionar a curva ao redor do eixo y em 180 graus, eu chego na função inversa. Então, olha só que bonitinho essa simetria, olha que bacana essa simetria. Tiago, pode cair comparações assim? Pode. Você tem que saber que a de cima aqui é uma função exponencial crescente e que a função de baixo é uma função logarítmica também crescente. E se perguntar quem é o eixo de simetria aqui dessas curvas, você tem que, de fato, admitir que é y igual a x. Simples, objetivo. Eu vou continuar analisando o gráfico de logaritmo exponencial. Porém, o item 6, eu vou fazer agora uma análise de uma função exponencial decrescente e, obviamente, de uma função logarítmica também o que? Decrescente. Então, vamos imaginar que eu tenho uma função f de x igual a elevado a x. É uma função exponencial. E estou admitindo o estudo da função inversa. A função inversa da exponencial é o log de x na base A. Se A elevado a x é a função normal, a função inversa é log de x na base A. Agora, qual é a condição que nós sabemos? Seja para a exponencial, ou seja para a função logarítmica. Que quando a base for um número compreendido entre 0 e 1, aí aqui, né, é importante a gente entender que o A é maior que 0 e menor que 1. Houve um erro meu aqui, ó. Aqui é menor do que 1. Vou arrumar isso aqui, ó. Quando eu tenho que o A é maior do que 0 e menor do que 1, ou seja, quando A está entre 0 e 1, essa função é uma função o quê? Decrescente. Porque quando nós estudamos que A elevado a x, função exponencial, a gente estudou que essa função exponencial aqui é decrescente quando A for entre 0 e 1. Agora, o que acontece com essa função entre 0 e 1? Ela decresce exponencialmente, seria essa curvinha aqui, essa de cima. Da mesma forma, acabamos de verificar que a função logarítmica de x na base A também é decrescente quando essa base A também é compreendida entre 0 e 1. Só que essa função logarítmica, ela vai nunca tocar o eixo y, né? Vai estar sempre entre no primeiro e no quarto quadrante, nunca toca o eixo y, vai estar aqui, olha. Se a função exponencial passa sempre no ponto 0, 1, a função logarítmica passa sempre no ponto 1 e 0. Então, chama atenção,
O único erro aqui é que 0 é menor que A, que é menor do que 1, que é menor do que 1. Vamos arrumar isso aí, beleza? Então, eu tenho que falar que o 0 é menor que A, que é menor que 1. Essa é a condição. Agora, evidentemente que a simetria se dá também nessa mesma reta y igual a x, ou seja, a simetria dessas curvas se dá também em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Primeiro e terceiro quadrante são ímpares. A bissetriz dos quadrantes ímpares é a reta y igual a x. Então, isso aqui divide em 45 graus para baixo, 45 graus para cima. E por que é simétrico? Porque os pontos aqui da curva A elevado a x sempre serão simétricos em relação à curva y igual a log de x na base A em relação a essa retinha x. De novo, se eu pegar essa curva e rotacionar ao redor do eixo y 180 graus, o log vira exponencial e a exponencial vira logarítmica. Por isso que essa análise é muito importante para a gente. Então, mais uma vez, coloque seus óculos e daí observe com carinho, daí guarde com carinho essas informações que são muito importantes para os senhores. Observar que a função crescente exponencial é simétrica à função crescente logarítmica. E da mesma forma que a função decrescente exponencial é simétrica em relação à função decrescente logarítmica, faz com que a gente tenha uma construção gráfica das duas funções muito rápida. Faz que a gente tenha uma construção gráfica muito objetiva, que é o que a gente precisa numa prova. E o eixo de simetria mesmo, y igual a x. Agora, olha que bacana. Eu poderia fazer uma análise de gráficos apenas das funções logarítmicas. Porém, analisando uma função crescente e uma função decrescente na base inversa, óbvio. Então, se eu fizesse essa análise, também, de novo, vamos colocar o óculos, eu tenho a função log de x na base A e log de x na base A. Como eu usei o mesmo termo, lá saiu errado. A vermelhinha, olha, de novo, vermelhinha, é uma função onde a base A é maior que 0 e menor que 1. Onde está esse diferente aqui, nós vamos pensar que é menor que 1. Então, quando a base está entre 0 e 1, por exemplo, log de x na base meio, o gráfico seria essa retinha vermelhinha aqui, ó. Decresce, né, pela função logarítmica dessa forma. Mas nunca toca o eixo y e sempre passa no eixo x no ponto 1 e 0. Já a minha outra função, que é a minha função log de x na base A, ela vai ser crescente quando A é positivo e maior do que 1. Quando A é positivo e menor do que 1, decrescente. Quando A é positivo, e nesse caso maior do que 1, basta ser maior do que 1, a função é crescente. A função logarítmica crescente é essa retinha azul aqui. Evidentemente que ela nunca toca o eixo y. Evidentemente que ela sempre passa no eixo x no ponto 1 e 0. Um exemplo disso foi o gráfico que nós construímos, log de x na base 2. Então, se aqui eu fiz o log de x na base meio, e aqui eu fiz o log de x na base 2, ou seja, no inverso de meio, essas funções serão simétricas de acordo com isso aqui. Só que olha que bonitinho. Quem é esse eixo de simetria? Quem é o eixo de simetria aqui? Aí a gente vai poder observar que o eixo de simetria seria exatamente esse eixo x aqui. Ó. Olha que bonitinho o eixo x como simétrico. Então, se eu rotacionar a curva azul ao redor do eixo x 180 graus, chego na vermelha. Da mesma forma que se eu pego a curva vermelha e rotaciono ao redor do eixo x 180 graus, eu chego na curva azul. Então, elas são simétricas em relação ao eixo das abscissas. Querido, a visualização dessas simetrias serão importantes para fazer análises gráficas de forma rápida, de forma prática. Por isso
que eu quero que você dê uma atenção especial a esse estudo de gráficos. Que você saiba fazer análise dessas simetrias de forma prática, de forma objetiva, para que você ganhe agilidade lá na hora do seu vestibular. Evidentemente que a partir da aula 3 de função logarítmica, a gente vai começar a fazer um estudo importantíssimo, que é o estudo das aplicações das funções logarítmicas. Resolver essas funções logarítmicas. E só depois nós vamos criar uma aula à parte de equações e inequações logarítmicas. Beleza, queridos? Tranquilo? Então, bons estudos para você, boa semana e até a próxima, se Deus quiser. Bye, bye.